Ele pode até te tratar bem agora, Leni. Mas quando ele perceber que você é só uma preta da periferia, ele vai sumir. Igual todos. Isso é o que eu era obrigada a ouvir. Meu nome é Helenilda Santos, mas todo mundo aqui no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, me conhece como Dona Leni do Salgado. Hoje eu tô com 68 anos, os cabelos todos brancos e o coração mais em paz. Mas nem sempre foi assim. Tem coisa que a gente guarda no peito por tanto tempo que parece que cicatrizou. Mas basta uma lembrança para tudo voltar a doer. Antes de começar, o pessoal do canal me pediu para avisar que batemos a meta de 400 inscritos. E o produtor-chefe mandou um bônus de R$200. Para retribuir esse carinho de vocês, decidimos escolher 2 pessoas para dividir esse valor. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e comentar alguma coisa do coração. Boa sorte! Continuando, eu venho de uma família preta, guerreira, marcada por luta e preconceito. A gente aprendeu desde cedo a se proteger. Minha mãe dizia que o mundo lá fora já batia na gente com força. Então, dentro de casa, a gente tinha que se manter unido, fechado, desconfiado de tudo e de todos, principalmente de gente branca. Então, quando eu me apaixonei por um homem branco, foi como acender um pavio dentro da minha própria casa. O nome dele era Rodrigo. Alto, de fala mansa, trabalhava como engenheiro num prédio no centro de BH, onde eu vendia salgados. Foi ali que ele me notou. Me tratou com respeito, chamou para conversar. E diferente de muitos, nunca fez piadinha com minha cor, meu cabelo ou meu jeito de falar. Mas bastou ele aparecer na porta da minha casa para tudo desandar. Minha mãe fechou a cara na hora, me puxou pro canto e falou: "Você perdeu a cabeça, menina? Tá achando que esse homem quer construir família contigo? Isso aí é curiosidade de branco. Vai brincar com você e depois te deixar com um filho na barriga e a cara no chão." Minhas tias, todas com o coração endurecido pela vida, se juntaram ao coro. Preta se deita com branco. Quem paga o preço é o filho. Vai nascer rejeitado dos 2 lados. Aquilo me machucava porque eu sabia que não era só preconceito. Era medo. Elas não estavam falando do Rodrigo, mas da ferida antiga que carregavam. Do que já tinham vivido. Da humilhação disfarçada de gentileza. Da rejeição com sorriso no rosto. Mas eu, com meus 20 e poucos anos, achava que podia mudar tudo com amor. Segui com Rodrigo em segredo. A gente se encontrava escondido, ele dizia que me amava, falava em casar. E eu queria acreditar. Queria ser exceção naquela regra cruel. Mas o julgamento em casa só piorava. Se eu voltava tarde, ouvia: "Tá brincando de boneca branca, é?" Se ele me mandava flores, era piada. "Até quando você acha que esse conto de fadas vai durar?" E foi no meio desse caos emocional que veio a notícia que mudou tudo. Eu estava grávida. Naquele dia, minha mãe olhou nos meus olhos como quem olha para um abismo. E só disse uma frase: "Você cavou sua própria cova, Helenilda." A enfermeira me olhou com espanto. Depois olhou para o bebê e perguntou: "A senhora tem certeza que esse é seu filho?" Naquela hora, nem a dor dos pontos do parto doía mais do que aquilo. Quando o Mateus nasceu, eu tinha 28 anos. Era uma manhã chuvosa de terça-feira. Me lembro porque o céu parecia chorar junto comigo. Eu estava sozinha na maternidade do Barreiro, sem o pai da criança, que sumiu logo que soube da gravidez, e sem minha mãe, que recusou até me acompanhar no pré-natal. Passei os 9 meses com aquele medo entalado na garganta. Medo da rejeição, da solidão e de alguma coisa que eu não sabia explicar, mas sentia. Uma inquietação. Algo dentro de mim dizia que não seria simples, e não foi.
Quando escutei o choro do Mateus pela primeira vez, pensei que o pior tinha passado, que agora era só amor, instinto, ligação de mãe e filho. Mas assim que colocaram ele no meu colo, o silêncio da sala de parto falou mais alto. A enfermeira congelou. O médico desviou o olhar. Mateus era branco. Branco mesmo. Pele clara, cabelo liso, loiro e 2 olhos verdes tão intensos que pareciam de vidro. Eu olhei para ele e por um segundo achei que tinham trocado meu filho. Mas meu peito reconheceu. Era ele, era meu. Só que o mundo não reconheceu. A enfermeira, com a prancheta na mão, me perguntou com a voz baixa: "A senhora tem certeza que esse é seu bebê?" Fiquei muda. Aquilo me rasgou. Era o meu filho. Tava no meu ventre. Senti cada chute, cada enjoo, cada contração. Como ela podia duvidar? No dia seguinte, fui empurrada para uma sala administrativa. Um homem de terno do hospital me disse que era apenas um protocolo, mas me perguntou se eu queria pedir um exame de confirmação da maternidade. Disse que não. Mas aquela dúvida, aquela sugestão plantada, começou a crescer. Quando voltei para casa carregando Mateus no colo, minha mãe abriu a porta, olhou para ele e travou. Não disse "bem-vindo", não deu parabéns. Só encarou aquele bebê branco como se fosse um estranho. "Esse menino é teu mesmo, Leni?" Eu não respondi. Só entrei e fui direto pro meu quartinho. Ali comecei minha vida de mãe. Com amor, com zelo, com leite e lágrimas. Mas não teve festa. Não teve visita. Não teve batizado nem roupa nova. Teve cochicho, insinuação e desprezo. Minha tia chegou a dizer: "Se tu tivesse parido um filho com traços teus, ninguém ia duvidar. Mas esse menino aí parece de novela. De onde saiu isso?" E era isso que mais doía. Não era só o mundo lá fora. Era dentro de casa. Minha família, preta, sofrida, calejada, não conseguia aceitar que aquele menino, branco e loiro, era meu, como se minha cor tivesse limites, como se meu útero tivesse fronteira. Passaram-se dias, semanas, e o que começou com dúvidas virou convicção para alguns. Uma vizinha teve a audácia de perguntar se eu trabalhava de barriga de aluguel. Outra, mais venenosa, disse: "Tem clínica que rouba criança, sabia? Às vezes a mãe nem vê." O tempo foi passando, e cada vez que eu saía com Mateus no colo, os olhares vinham. Em ônibus, em mercado, na rua. Uma mulher uma vez me parou para dizer: "Você cuida dele direitinho. Ele parece tão saudável. A mãe dele deve confiar muito em você." Aquilo virou rotina. Até que um dia, voltando do posto de saúde com Mateus de 3 meses, fui abordada por uma funcionária. Ela me levou para a sala reservada e disse que uma outra mãe havia feito uma denúncia informal. Achava estranho eu sempre estar com aquele bebê clarinho demais. Ali, decidi fazer o que nunca quis: o exame de DNA. Não para mim. Eu sabia a verdade. Mas para mostrar ao mundo que não se mede maternidade por cor de pele. O resultado veio semanas depois. Assinado, carimbado, irrefutável. 100% de compatibilidade genética. Era meu filho, do meu sangue, do meu corpo. Levei o papel para minha mãe. Ela nem olhou, só disse: "Agora você tem um papel." Mas o mundo continua vendo com os mesmos olhos. E ela estava certa, porque o papel provava que eu era mãe. Mas não impedia que as pessoas me vissem como impostora. O exame provou que ele era meu filho. Mas nenhum papel do mundo conseguia provar que eu era mãe de verdade aos olhos das pessoas. Mesmo com o resultado do exame nas mãos, impresso, carimbado, assinado, nada mudou.
Nada de verdade. Aquela folha só serviu para calar por uns dias as línguas mais afiadas. Mas os olhos... os olhos continuavam me fuzilando com a mesma desconfiança de sempre. Voltei no posto de saúde com o papel para mostrar para a enfermeira que me abordou. Ela sorriu amarelo, pediu desculpa em tom baixo e disse: "Sabe como é, né, dona Helenilda? A gente precisa cuidar das crianças." Mas não era cuidado. Era desconfiança. Era preconceito disfarçado de zelo. E o pior é que isso começou a afetar o que mais me doía: o vínculo com o meu filho. Mateus crescia saudável, esperto, risonho. Mas conforme ia ficando maiorzinho, eu notava nos olhares dele uma confusão que doía mais que qualquer rejeição. Com 2 anos ele já perguntava: "Mamãe, por que meu cabelo é diferente do seu?" Com 3 começou a olhar as fotos de família e perguntar: "Por que eu não sou marrom igual a vovó?" E como explicar para uma criança que o mundo julga as pessoas pela cor, até mesmo dentro da própria família? Comecei a me preparar para responder esse tipo de pergunta com verdade e carinho. Mas nada me preparou para o que veio depois. Um dia, ao buscá-lo na creche, a diretora me chamou para conversar. Disse que um dos pais de outro aluno estava questionando a segurança da escola, porque uma mulher estranha vinha buscar uma criança que claramente não era dela. Ele disse que a senhora podia ser uma sequestradora. Ela falou com um sorriso sem graça. Meu sangue ferveu. Eu tirei o papel do DNA da bolsa, mostrei com a mão tremendo e perguntei: "Quantas mães você já exigiu exame de DNA aqui dentro?" Ela não respondeu, só pediu desculpas. Mas foi ali que caiu minha ficha. Aquele documento não me daria paz. Porque o preconceito não tá só na dúvida. Tá na recusa em aceitar a verdade quando ela não combina com o que esperam. A coisa ficou ainda pior dentro de casa. Minha mãe não chamava o Mateus pelo nome. Dizia a criança. Esse menino. Nunca meu neto. Nunca o Mateus. Teve um domingo que toda a família se reuniu para o aniversário do meu sobrinho. Levei Mateus, como sempre, limpinho, bem vestido, com os cachinhos loiros penteados. Mas quando entrei no quintal, o silêncio foi imediato. Minhas primas me olharam como se eu fosse uma estranha. Um dos meus tios fez piada. A Lene achou o menino do comercial de fralda e trouxe para brincar. Ninguém riu. Nem eu. Só respirei fundo e sentei no fundo do quintal, debaixo do pé de acerola. Mateus ficou brincando sozinho, isolado, enquanto os outros primos corriam para longe. Na volta para casa, ele me perguntou: "Por que ninguém quis brincar comigo, mamãe?" Apertei ele no colo e menti. Disse que estavam cansados, que era hora da comida, qualquer coisa. Mas a verdade era dura demais para caber na mente de uma criança. Dias depois, a gota d'água caiu. A campainha tocou. Era uma assistente social. "Recebemos uma denúncia anônima de possível adoção irregular, senhora Helenilda." Ela pediu para entrar. Perguntou da nossa rotina. Examinou o quarto. Fez perguntas diretas para o Mateus, que na época tinha só 4 anos. "Quem é essa moça aqui?" Ele respondeu inocente: "É minha mãe, minha mamãe Leni." A assistente social me olhou e, mesmo com toda a papelada em mãos, disse: "A gente vai acompanhar o caso por algumas semanas, tá?" Fiquei em estado de choque. Eu? Ser investigada por criar meu próprio filho? Depois que ela foi embora, me tranquei no banheiro e chorei tanto que perdi a hora do jantar. Era como se o mundo dissesse: "Você é mãe, mas não parece. Você é mãe, mas a gente não acredita." O exame provava, o afeto provava, o cuidado, o colo, as noites em claro, tudo isso gritava: "Esse menino é meu." Mas no fundo, eu sabia.
pro mundo, uma mulher preta com um filho branco sempre vai ser um erro de roteiro, uma peça que não encaixa. Comecei a escrever num caderninho toda a noite, frases que Mateus dizia. Era a minha forma de manter nossa história viva. Escrevi no dia em que ele disse: "Mamãe, mesmo que a gente seja de cor diferente, eu te amo igual." Aquele igual dizia tudo. Dizia que ele também já sentia que havia algo errado no olhar dos outros. E eu só podia amar mais. Amar contra tudo, contra todos. Porque se o mundo questionava o que meus braços abraçavam com tanta certeza, então meu amor teria que ser ainda maior que a dúvida. Maior que o racismo, maior que o DNA, maior que tudo. Se você já sentiu na pele o peso de ser desacreditado só por existir, esse canal é para você. Aqui a gente conta histórias que muitos fingem não ver. E para continuar fazendo isso, sua força é essencial. Se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo e deixa um comentário sincero. Mamãe, por que todo mundo olha pra gente como se a gente fosse errado? Essa pergunta o Mateus me fez com 5 anos. A gente voltava da padaria, eu com a sacola no braço, ele pulando do meu lado com um brinquedo de plástico que tinha ganhado. Era um domingo de sol, e mesmo assim, meu coração gelou. Como explicar para uma criança que os olhos que nos olhavam na rua não estavam admirando? Estavam julgando, questionando, duvidando. Desde que ele nasceu, sair de casa com ele era enfrentar um tribunal invisível. No início, eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas, com o tempo, ficou impossível negar. Uma vez no ônibus, uma senhora me cutucou e perguntou: "É seu mesmo? Parece tão diferente. Deve ser do patrão, né?" Outra vez, na praça, uma mãe se aproximou enquanto eu empurrava o balanço com Mateus. Ela olhou para mim, depois para ele e soltou: "Você cuida de criança ou é babá exclusiva desse loirinho?" Eram palavras que vinham com voz doce, mas carregavam veneno. Me diminuíam, me tiravam do lugar de mãe. E Mateus ouvia tudo, absorvia tudo. Ele começou a perceber, começou a perguntar: "Por que as pessoas não acreditam que eu sou seu filho, mamãe?" E toda vez que ele perguntava, eu sentia como se cada dúvida do mundo perfurasse minha alma. Eu tentava proteger ele. Explicava que as pessoas eram ignorantes, que o amor era maior, que a nossa história era bonita, mesmo que ninguém entendesse. Mas isso não bastava. Um dia fomos ao shopping. Era aniversário dele, tinha feito 6 anos. Eu juntei dinheiro por meses para comprar o tênis que ele queria. Entramos na loja, ele todo animado, e eu feliz de ver ele sorrindo. Mas bastou 5 minutos para a felicidade virar constrangimento. Uma atendente se aproximou e perguntou séria: "Você tá com os pais dele? Posso chamar o setor infantil para te ajudar." Expliquei que eu era a mãe. Ela me olhou, piscou devagar e saiu, sem dizer mais nada. Minutos depois, 2 seguranças vieram até nós. "Boa tarde, senhora. Podemos ver seus documentos e do menino, por favor?" Fiquei paralisada. Mostrei tudo: RG, certidão de nascimento, até o exame de DNA que eu carregava na bolsa como quem carrega escudo. "É procedimento, tá bom?" disseram. Mateus apertava minha mão com força. Quando saímos da loja, ele não falou nada, nem pediu mais o tênis. Na volta, no ônibus, ele encostou a cabeça no meu ombro e disse, bem baixinho: "Mamãe, se eu fosse da sua cor, ninguém ia te incomodar, né?" Aquilo me destruiu, porque eu sabia que era verdade. Ele começou a se fechar, a evitar sair, a abaixar a cabeça quando a gente andava de mãos dadas. O que era para ser uma infância de leveza estava virando um fardo pesado demais. E como se não bastasse o preconceito da rua, ainda tinha o medo constante de ser confundida, acusada, questionada,
Comecei a evitar lugares públicos. Parei de ir a shoppings. Evitava transporte cheio. Escolhia sempre caminhos mais vazios. Mas o pior foi quando a polícia nos abordou. Era final de tarde. Estávamos indo para a casa da minha irmã. Um carro da PM parou do nada. 2 policiais desceram. E um deles já veio perguntando: "Esse menino é seu filho mesmo?" Mateus congelou. Eu tremi. Mostrei os documentos. Expliquei tudo. O outro policial riu e disse: "Parece até novela da Globo. Mãe preta com filho loiro de olho verde." Tá certo. Não era piada. Era humilhação. E o Mateus ali, do lado, vendo tudo. Engolindo cada olhar torto, cada risada debochada. Naquela noite ele me perguntou: "Mamãe, se você fosse branca, as pessoas iam me aceitar mais?" Respondi com o coração apertado: "Talvez, meu filho. Mas aí eu não seria eu. E você não seria você. E o nosso amor não seria esse que é." Ele me abraçou. Mas o abraço era curto, cheio de silêncio. Era assim que a gente vivia, amando, no escuro, sobrevivendo no claro, com a alma cheia de provas e o corpo cansado de tentar convencer. Não bastava ser rejeitado na rua. Agora meu filho era excluído também na sala de aula. E a professora ainda tinha coragem de dizer que talvez o problema fosse em casa. Quando Mateus entrou na escola, eu pensei que finalmente teríamos algum alívio. Um ambiente com crianças, professores preparados, um lugar onde ele poderia crescer longe dos olhares desconfiados da rua. Eu achava que a escola era neutra, mas eu estava enganada. Na primeira semana de aula, já vieram os olhares. Os outros pais me mediam dos pés à cabeça. Algumas mães falavam comigo como se estivessem conversando com a faxineira da escola, não com uma mãe igual a elas. Teve uma que perguntou no meio do portão: "Você vem buscar o Mateus todos os dias? A mãe dele trabalha fora?" Respirei fundo, como sempre fazia, e respondi: "Sou eu mesma, senhora. Eu sou a mãe do Mateus." Ela ficou sem graça, mas isso não impediu os cochichos que vieram depois. No primeiro mês, Mateus não foi chamado para nenhum aniversário. As crianças tinham seus grupinhos, e ele sempre ficava de fora. E quando eu tentava conversar com outras mães, elas se afastavam com polidez forçada. Como se o que elas mais temessem era descobrir que aquela mulher preta era mesmo a mãe daquele menino de comercial. Comecei a notar mudanças nele. Ficava mais quieto, menos animado para ir à escola. Certa vez o encontrei chorando escondido, no banheiro. "Por que ninguém quer ser meu amigo, mamãe?" Dói lembrar. Dói como se fosse hoje. Porque eu sabia que aquilo não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que a presença dele ao meu lado despertava nas pessoas. E foi aí que veio a reunião com a professora. Ela começou elogiando a inteligência do Mateus. Disse que ele era aplicado, educado, curioso. Mas depois baixou o tom de voz e disse: "Mas ele tem tido comportamentos estranhos. Fica retraído. Parece inseguro da própria identidade. Já perguntou para mim se foi adotado." Eu fechei os olhos na hora. Expliquei que ele sofria preconceito, que eu era frequentemente confundida com babá, que ele crescia num ambiente que questionava nosso vínculo. A professora balançou a cabeça e soltou: "Talvez fosse bom ele conviver mais com a família paterna, né? Ele tem traços muito diferentes. Pode ser isso que tá gerando confusão nele." Foi como uma facada. Ela basicamente sugeriu que o problema era ele estar comigo. Aquela mulher, paga para educar, quis reorganizar a família do meu filho com base na cor da pele. Saí dali com um nó na garganta. Liguei para a direção da escola. Contei tudo. Disseram que iam averiguar, mas nunca fizeram nada. A professora continuou lá, com seus sorrisos protocolares e sua pedagogia envenenada. No ano seguinte, Mateus foi transferido de turma.
E aí a coisa piorou. Na nova sala, uma mãe disse que não queria que o filho dela sentasse perto de Mateus. Alegou que ele tinha comportamentos confusos. Depois soube que ela dizia na reunião dos pais que Mateus era um menino branco, criado por gente que não era do mesmo padrão. A diretora me chamou e, com aquele tom técnico, disse: "Infelizmente não podemos controlar o que as famílias pensam." Era como ouvir: "Se vira." Comecei a participar das reuniões, das festas, das gincanas. Fiz questão de estar em cada espaço. E toda vez que me perguntavam: "É mãe mesmo?", eu sorria e dizia: "Sou, desde o primeiro chute na barriga até hoje." Mas era uma batalha cansativa. Mateus crescia cercado de perguntas que nenhuma criança devia ouvir. "Você tem certeza que é filho daquela mulher? Você foi adotado? Sua mãe é babá?" E eu fazia de tudo para blindá-lo. Inventava histórias lúdicas. Dizia que famílias são como árvores, com folhas diferentes no mesmo galho. Que o amor não escolhe cor. Mas um dia ele chegou da escola em silêncio. Entrou no quarto, se trancou. Quando abri a porta, ele estava olhando uma foto minha, daquelas antigas, em que eu ainda tinha tranças e um sorriso largo. "Mamãe, eu queria ser da sua cor." Me ajoelhei na frente dele e perguntei por quê. Porque aí todo mundo ia acreditar que a gente é família. Naquele dia, eu chorei com ele. Abracei forte. Disse que nossa família era feita de muito mais do que aparência. Que o sangue batia igual. Que o coração era do mesmo tom. Mas dentro de mim, eu sabia. A escola não era um refúgio. Era mais um campo de batalha. E o uniforme dele era feito de resistência. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar de qual cidade está me ouvindo e se inscrever no canal. Fui chamada para depor. Na ficha dizia suspeita de sequestro. Na minha frente, uma moça de jaleco branco perguntava com calma: "Por que a senhora acha que essa criança deveria estar com você?" Eu já tinha enfrentado muito nessa vida. Racismo, miséria, abandono. Mas nada me preparou para ser tratada como criminosa por amar meu próprio filho. Mateus tinha 7 anos quando tudo aconteceu. Era começo de abril, tempo seco. E eu nem desconfiei quando a coordenadora da escola me ligou dizendo que precisava conversar comigo sobre questões delicadas. Cheguei lá no dia seguinte, com a cabeça erguida como sempre. Ela me levou para uma sala pequena, fria, onde já me esperavam uma conselheira tutelar e uma assistente social. Me entregaram um papel com o brasão do estado no topo e uma notificação no meio. Investigação por possível guarda irregular de menor. Minhas mãos tremiam. "Mas isso é um erro. Eu sou a mãe dele", disse quase gritando. Mas ninguém ali parecia surpreso. Pareciam acostumadas. A conselheira me olhou com um sorriso ensaiado. "Dona Helenilda, essa é uma apuração padrão. Recebemos uma denúncia anônima e temos que investigar. Qualquer suspeita, denúncia. Alguém me denunciou. Alguém achou que eu não devia estar com meu próprio filho." "Disseram o que exatamente?" perguntei. Ela folheou uns papéis e leu com naturalidade. "Que a senhora foi vista frequentemente com uma criança branca, loira, de olhos claros, e que essa criança demonstra comportamentos de confusão emocional, e que a senhora não possui semelhança genética evidente." Quase ri de nervoso. "Semelhança genética evidente? O que é isso? Agora tem cartilha de aparência para ser mãe? Eu tenho o exame de DNA, se vocês quiserem ver." "Sim, vamos precisar de cópia autenticada." Aquilo era o cúmulo. Eu não estava sendo apenas investigada. Eu estava sendo desacreditada como ser humano. Nenhuma mãe branca jamais seria chamada para provar que o filho branco era dela. Mas eu era negra e o Mateus branco. E isso por si só
Era motivo suficiente para me chamarem de mãe indigna. Nos dias seguintes, a assistente social foi à minha casa. Revirou armários, olhou os brinquedos, anotou a marca da escova de dente do Matheus. Me fez perguntas do tipo: ele te chama de mãe com frequência? Quem o leva ao médico? Qual a relação dele com a família paterna? Fiz tudo certo. Respondi com paciência. Entreguei documentos, fotografias, receitas, até cartinha que ele escreveu no Dia das Mães. Mas ainda assim, me trataram como impostora. E o pior veio depois. Sem me avisar, a assistente social foi à escola. Pediu para conversar com o Matheus sem minha presença. Quando soube, corri para lá. Cheguei a tempo de ver ele saindo da sala, olhos vermelhos. Mamãe, eles perguntaram se você me machuca. O mundo girou. Me seguraram no braço. Disseram que estavam apenas cumprindo o protocolo, que precisavam garantir o bem-estar da criança. Mas ali, pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Medo de perder meu filho. Porque quando o preconceito se veste de formalidade, ele ganha força. Ele entra na sua casa com um crachá no peito e caneta na mão. E mesmo com toda a verdade do mundo, você ainda é culpada por ser quem é. Nos meses seguintes, eu dormia com cópia dos documentos debaixo do travesseiro. Qualquer campainha me fazia pular. Tinha pesadelos com alguém levando o Matheus embora. E ele, coitado, passou a andar com o resultado do DNA dobrado no bolso da mochila. Era a defesa dele. Certa noite ele me disse: mamãe, se um dia eles me levarem, eu falo que você é minha mãe de verdade, tá? Chorei em silêncio. Não podia mostrar para ele o quanto aquilo me feria. A gente vivia cercado de provas, de justificativas, como se amar precisasse ser comprovado todo santo dia. A investigação durou 3 meses. 3 meses de visitas, relatórios, entrevistas, desconfianças. Até que um ofício chegou. Caso arquivado. Nenhuma irregularidade constatada. Era para eu comemorar? Não consegui. Porque sabíamos que aquilo podia acontecer de novo. Bastava mais uma denúncia. Mais um olhar torto. Mais uma dúvida de alguém que não entende que amor não tem cor. A dor não foi embora. Mas a revolta virou força. E naquele dia, olhando o Matheus dormindo, pensei: se até o Estado questiona meu lugar de mãe, então meu amor precisa ser mais firme que qualquer papel. Hoje, quando vejo o Matheus dando entrevista sobre inclusão racial, falando com orgulho da mãe dele, eu lembro de cada lágrima que derramei. E penso: vencemos. Os anos passaram. E com eles vieram mais batalhas, mais cicatrizes. Mas também muitas conquistas. Depois que o caso no Conselho Tutelar foi arquivado, eu e Matheus decidimos que não íamos mais andar com medo. Começamos a contar nossa história sem vergonha. Comecei participando de rodas de conversa no centro comunitário. Depois fui chamada para dar palestra em escola. Nunca imaginei que minha dor viraria fala. Mas virou exemplo. Matheus cresceu. Hoje ele tem 26 anos. Formado em psicologia, trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade aqui mesmo, em Ribeirão das Neves. Diz que quer ser o adulto que ele não teve quando pequeno. E ele nunca escondeu a origem dele. Sou filho de mulher preta. E foi ela quem me ensinou o que é amor de verdade. Ele diz, sem abaixar os olhos. Em 2018, ele foi convidado para falar numa escola sobre racismo estrutural. Quando subiu ao palco, começou a contar a história dele. Do preconceito que enfrentou, das abordagens na rua, das dúvidas na escola. E ao final, mostrou uma foto nossa. Eu, com minha pele retinta, meu turbante, meu sorriso largo. E ele, loiro, de olhos verdes, com a mão no meu ombro. Essa é minha mãe. Ela não é minha babá, não é minha cuidadora.
Ela é minha raiz. E se você ainda duvida disso, o problema não é a cor dela, é o seu olhar. Ele disse, e a plateia veio abaixo. Aquela fala viralizou. Recebi mensagens do Brasil todo. Mulheres pretas, mães, dizendo que passaram pelo mesmo. Que agora tinham força para se posicionar, para amar sem medo. Minha família também mudou. Minha mãe, que um dia disse que eu estava cavando minha própria cova, hoje tem o retrato do Mateus no altar da sala. Um dia ela me chamou e disse: "Eu errei, minha filha. O medo me cegou. Mas hoje eu vejo que você construiu o que eu nunca tive coragem de sonhar. Foi o pedido de perdão mais bonito que já recebi. Hoje eu vivo com tranquilidade. Continuo vendendo meus salgados, agora com encomendas até de fora da cidade. E Mateus sempre diz que o cheiro da minha coxinha é melhor que qualquer perfume. Francês." Nós moramos juntos numa casa simples, mas cheia de cor. Nas paredes tem fotos nossas de todas as fases. Desde o bebê loirinho no colo até a formatura dele, em que subimos no palco de mãos dadas. As pessoas ainda olham, ainda comentam, ainda cochicham às vezes. Mas agora, a diferença é que a gente não abaixa mais a cabeça, porque entendemos que o sangue nos uniu, mas foi o amor que nos salvou. Aquela certidão de nascimento, aquele exame de DNA, foram apenas o começo. Hoje, o que prova que sou mãe do Mateus são as lembranças de cada noite em claro, cada lanche na mochila, cada abraço que ele correu, para me dar depois de um dia difícil. E se você perguntar para ele quem é a mãe dele, ele não vai hesitar. Minha mãe é a dona Leni do Salgado, mulher preta, forte, que venceu o mundo para me criar. Se não fosse ela, eu não seria eu. Aí, nesse momento, tudo faz sentido. Tudo valeu a pena. A dor, o desprezo, a solidão, os julgamentos. Tudo foi transformado em história, em exemplo, em resistência. Porque a verdade é simples. Meu filho nasceu do meu ventre, mas foi no olhar dele que eu me reconheci como mãe. Se essa história te tocou, é por isso que a gente está aqui, dividindo cada pedaço dessa vivência, com quem tem coração aberto para ouvir. Para manter esse espaço vivo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e deixa um comentário sincero. Obrigada por caminhar com a gente até aqui.